Bem-vindos ao Comporta na Tela, onde o cinema e o comportamento se encontram para revelar as conexões profundas que existem entre as histórias que assistimos e as vidas que vivemos. Eu sou Joane, jornalista apaixonada por séries e filmes, e aqui vamos explorar juntos como as produções cinematográficas vão além do entretenimento, influenciando e refletindo aspectos do nosso cotidiano. Cada episódio vamos mergulhar em conversas instigantes que questionam, analisam e revelam o poder do cinema em moldar e espelhar o comportamento humano. Prepare-se para ver as telas que você ama sobre uma nova perspectiva. Existe uma pergunta antiga na filosofia e também na psicologia. Nós nascemos bons ou nos tornamos aquilo que o mundo faz de nós? Oi gente, tá começando mais um episódio do Comporta na Tela e no episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre a natureza humana ou sobre aquilo que nós nos transformamos, talvez, no decorrer da nossa vida. A ideia desse episódio surgiu porque eu li recentemente o livro O Morro dos Ventos Uivantes, um clássico da literatura inglesa, e eu tava me preparando, na verdade, para assistir o filme, que é uma adaptação, e acabou que eu nem assisti o filme ainda, mas eu li o livro e eu fiquei muito impactada, assim, pela história. Apesar de já saber um pouco do que era e tudo mais, eu gostei muito da leitura e eu realmente acho que, assim, naquele tempo, né, enquanto o livro saiu, ele realmente deve ter sido um grande choque, como nós sabemos que foi por conta, né, das histórias e tal, e de fatos que sabemos daquele tempo, porque realmente é um livro muito denso, um livro que traz aí personagens e histórias, assim, bem complexas, né, com personagens bem complexos pra gente conhecer e analisar também. E aí, enquanto eu lia o livro e até depois que eu terminei, eu fiquei pensando muito sobre esse personagem tão emblemático que é o Heathcliff. Não só ele, mas em grande parte a minha inquietação vem desse personagem, que é quem é o Heathcliff, né? Ele, em sua natureza, sempre foi uma pessoa ruim, problemática, obsessiva, violenta, ou ele se tornou essa pessoa por conta de tudo que estava ali ao redor dele e de onde ele estava. E aí, lembrando das minhas aulas de filosofia e dos grandes filósofos aí que deixaram tantas coisas para nós, lembrei de Jean-Jacques Rousseau, que acreditava que o homem nascia bom, mas que era corrompido pela sociedade. E aí isso me casou muito em pensar sobre o Heathcliff, né? Não vou dizer a vocês que eu tenho resposta concreta sobre tudo isso. Os episódios desse podcast nem é muito para dar respostas sobre nada, mas é só sobre a gente pensar mesmo e analisar os filmes e séries e como isso molda a nossa vida ou como isso traz pensamentos que a gente pode colocar na nossa vida ou pelo menos se questionar, sabe? E aí esse episódio surge através disso. E aí, falando sobre Jean-Jacques Rousseau, né, ele acreditava nisso, de que o homem nascia bom, mas que era corrompido pela sociedade, e ele falava muito em questão das desigualdades sociais, né, que a desigualdade social produzia uma violência. Então, no caso, o meio onde esse ser humano está corrompia ele devido a tantas desigualdades sociais que existia e continua existindo no mundo. Então, para Rousseau, o problema nunca foi a natureza humana, mas o tipo de sociedade que a gente construía ou que ia se construindo. E aí esse pensamento dele conectou muito com o que eu penso em relação ao Heathcliff, mas algo que às vezes eu também me questiono e também fico parando para pensar. Por quê? Pra quem leu O Morro dos Ventos Uivantes, e aqui eu vou dizer que vão ter pequenos spoilers do livro se você nunca leu, eu sei que é um clássico muito antigo, então muito da história já tá aí pra todo mundo saber, mas se você não quer muitos detalhes ou ainda espera ler o livro em algum momento, depois volta pra assistir, né, esse vídeo ou escutar esse podcast, mas eu vou falar algumas coisas específicas da história. E aí o que me faz às vezes também me questionar sobre o porquê que o Heathcliff é quem ele é, se ele se tornou por conta do meio que ele estava ou se ele já nasceu desse jeito, é porque, assim, realmente a gente acompanha ali pessoas, né, personagens e aquela história em um ambiente que é realmente repleto de violência, opressão e humilhação. Então, é quase impossível uma pessoa que tá naquele ambiente não se tornar violenta, né, obsessiva, opressora, sabe? Mas aí, uma das narradoras do livro, na real eu acho que assim, a maior narradora, né, ali da história, ela não
é tão confiável assim. Eu, pelo menos, sinto, e outras pessoas também que já leram e falam sobre o livro. Porque ela pode estar contando ali, narrando aquela história, baseado muito nas suas convicções e no que ela acredita e interpretava sobre aqueles personagens, né? Sobre aquelas pessoas ali daquela história. Então, tem um dado momento que ela fala sobre o Heathcliff, quando ele é muito menor, né? Quando ele ainda é criança, de que parecia que ele já era daquele jeito, né? Como se ele já tivesse nascido mal ou ruim. Mas assim, é algo que a gente não pode ter completa certeza, porque não é totalmente deixado claro isso, mas a gente entende muito que ele se torna uma pessoa extremamente violenta e uma pessoa extremamente ruim por conta de todos os abusos e violências e humilhações que ele sofreu. Então, é realmente uma grande pergunta que eu me faço e acho que muitas pessoas se fazem em relação ao ser humano, né? A gente nasce ruim mesmo? A gente já nasce com essas tendências? Ou a gente se torna uma pessoa ruim ou que faz escolhas ruins ou que, sabe, tem atitudes ruins por conta de onde a gente veio? E aí, assim, em grande parte, vamos se dizer que eu acho que 80% do meu pensamento e da minha opinião é que o Heathcliff, ou pessoas como Heathcliff, né, personagens e tal, se tornam ruins, né, e se tornam essa pessoa desprezível, vamos se dizer assim, violenta, por conta do ambiente que você viveu e que se encontra, mas uma parte de mim também se questiona se isso já não vem com a gente, sabe? O que me faz pensar que o ambiente molda a gente é que se você nasce em um ambiente repleto de amor, carinho, é muito provável que você vá se tornar uma pessoa amorosa e carinhosa, né? Que os comportamentos do lugar onde você tá vão moldar quem você é. Então, se você nasce em um lar repleto de violência e maus tratos, muitas vezes você pode reproduzir isso, às vezes você nem querendo, sabe? Tipo, porque obviamente, se você nasce em um lugar onde você sofreu muita violência, você não vai querer passar isso para os seus filhos, por exemplo, porque é um trauma. Mas às vezes é a única forma que você conhece, sabe? De resolver as coisas e tudo mais. Então eu fiquei me questionando muito sobre isso, assim. E aí eu tendo a pender mais para esse lado de acreditar que a gente se torna aquilo que a sociedade nos molda, né? E sociedade tanto no âmbito muito geral, né, mas também ali da nossa casa e dos comportamentos que a gente foi aprendendo, né, e sendo ensinados a vida toda, porque eu acho que os lugares que a gente faz parte moldam a nossa identidade, né, e quem a gente é e quem a gente se torna também, né. Um outro personagem que eu trouxe, assim, só pra complementar mais esse episódio, é o Coringa, né? Porque a gente percebe que o que atravessa esse personagem é a exclusão social, é uma humilhação constante e que tem ali, né, violência como resposta. Assim como Heathcliff, o Arthur Fleck, ele parece ser alguém que ele foi sendo empurrado ali pra margem da sociedade. Então, chega um certo momento de que para essa pessoa, para essas pessoas, a única forma de responder às coisas e aos sofrimentos é também com mais violência, né? E a gente, obviamente, precisa entender, né? E saber que entender o que faz essas pessoas se tornarem assim não é justificar, né? Porque enquanto eu lia, né, O Morro dos Ventos Vivantes, eu ficava abismada e chocada como as atitudes do Heathcliff ia escalonando e se transformando em coisas ainda mais piores. E quando eu falo e até trago esse episódio pra gente discutir um pouco sobre de onde vem, né, certos comportamentos, né, toda essa violência, não é pra justificar e colocar a sociedade ou pessoas que estão ao nosso redor como os grandes culpados e que a gente não tem a responsabilidade pelos nossos atos. Mas eu acho que, assim, dá pra se entender porque aquele personagem se torna, né, tão violento, e não só ele, mas qualquer pessoa, né, que a gente possa pensar que tem atitudes muito difíceis e atitudes difíceis e complicadas, acho que não só numa questão de violência, né, apesar de
o Heathcliff e o próprio personagem do Coringa, né, ser pessoas que cometem coisas absurdas, mas até, assim, atitudes mais simples, né, mas que ainda assim machucam. Então, certas frases ou certas formas que algumas pessoas lidam, principalmente com sentimento, né, ali de distanciamento, de não entendimento do outro, sabe? Então, muitas das vezes, né, tudo que a gente reproduz, tudo que a gente faz é por conta de comportamentos que a gente aprendeu a reproduzir, né? E é por isso que eu tendo mais para esse lado de achar que a gente é moldado mesmo ali pelos ambientes que a gente vive. Mas eu também me questiono se a gente também não já nasce com certas tendências, né? Não sei. Como falei no início desse episódio, não tenho muitas respostas, tenho muitos questionamentos e gostaria de conversar sobre eles aqui. Por isso que o podcast existe, né? E aí também algo que confirma um pouco desse meu pensamento de é o meio, né, que molda a gente, né, a sociedade que nos transforma, é porque já na segunda parte do livro, né, ali com a próxima geração, eles também são personagens que viveram naquele ambiente completamente hostil e repleto de violência, né, mas que eles reproduzem essas violências também, sendo que em um certo momento existe alguma coisa que faz eles darem um passo para trás, ou na verdade um passo para frente, que aí eles vão recomeçar fazendo diferente, né? Existe ali um perdão, existe ali um recomeço de começar a se dar bem e a viver bem e a deixar de reproduzir certos comportamentos. Não que isso vá ser uma coisa constante, eu acho que a gente vive altos e baixos durante toda a nossa vida, então o mais importante que eu penso é a gente estar disposto realmente a reconhecer aquilo que a gente faz que não é certo ou que não traz coisas boas e decidir fazer diferente, né? Por mais que eu traga essa pergunta, esse questionamento de somos produto do meio e a gente reproduz aquilo que a gente aprendeu a vida toda, acredito fielmente de que a gente também pode mudar o ciclo, né? Principalmente esses ciclos que são viciosos e que trazem mais coisas ruins do que coisas boas. E é isso pro episódio, eu espero que eu tenha me feito entender. Como eu falei, não tenho muitas respostas, eu tenho muitos questionamentos, mas também sempre trago aí uma possível solução, que não é solução, mas sempre gosto de trazer uma pequena reflexão, né, dessas histórias, desses personagens e que podem e provavelmente devem se aplicar às nossas vidas. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você nunca leu Morro dos Ventos Vivantes, mas escutou, assistiu todo esse episódio, recomendo muito que você leia. Eu gostei muito, fiquei muito imersa mesmo ali na história e gostei muito de acompanhar, apesar de ficar tipo assim, minha nossa, as coisas aqui só pioram, né? Mas é realmente um clássico, né? Pra sobreviver a tantos anos e trazer tantas reflexões, né? E tantos debates aí pra sociedade. É maravilhoso. E se você já leu, né, o que é que você achou da sua leitura quando você leu, o que é que você pensou sobre esses personagens, o que é que você achou desse episódio, se você pensou isso, se você se questiona isso também, eu vou adorar saber. Curte esse episódio, compartilha com os amigos, segue aí, né, se inscreve na plataforma que você tá escutando ou assistindo esse episódio, se é no YouTube ou no Spotify. E também não se esquece de seguir as redes do Comporta na Tela, porque além do podcast, agora eu tenho criado, né, outros conteúdos aí de cinema e de entretenimento. E até o próximo episódio.